Boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. Vamos conversar hoje sobre a murmuração ainda, mas um outro aspecto. E aí, antes de começar, eu quero ler um texto para vocês, porque vai ajudar a gente a construir a ideia de para onde a gente vai. Depois eu vou mostrar meus convidados, vai ficar todo mundo curioso. O texto é lá de Números 14, né? O que está acontecendo? Está acontecendo um evento fantástico, né? Deus, depois de ter aparecido de forma poderosa com a sua fidelidade ao seu povo, retirando da escravidão de forma sobrenatural, ele leva eles até um momento, né, no deserto, e agora ele manda Moisés, o seu servo, né, aquele que representava ele diante do povo, que ele levante espias para ir até a terra que ele tinha prometido para eles, que é mana, leite e mel. E eles estão nesse momento em que os espias voltam. E lá no meado do capítulo, a gente vê que 2 espias têm um olhar e 10 espias têm outro. E o que acontece com eles? Eles começam a reclamar. Esses 10 têm um olhar negativo. Eles olham e veem os empecilhos para que eles tomem posse da promessa de Deus. Enquanto que Josué e Caleb, e é interessante que a gente vê o nome deles em destaque algumas vezes, né? Deus deixa claro aqui que eles têm uma relevância através disso. Eles têm uma outra perspectiva. Aquilo que os outros chamam de problema, eles chamam de um desafio que a gente vai conquistar pelo Senhor, crendo e confiando que Deus, o Deus que trouxe eles até ali, era capaz de ajudá-los a vencer o inimigo que estava na frente deles, né? E é justamente sobre essa questão, né, da forma como a nossa aproximação das situações pode nos levar tanto a murmurar quanto a confiar, né, que foi o tema do culto da semana passada, né, essa aproximação tem uma consequência, né? Se a gente confia, a gente tem vida, porque a gente vê que Josué e Caleb receberam o benefício de desfrutar da promessa. Mas se a gente murmura, se a gente reclama, se a gente demanda, se a gente lamenta, o que vai acontecer? A gente não vai alcançar a promessa, a gente vai experimentar a morte. E no caso do povo de Israel, né, desses espias, eles morreram, todos aqueles que reclamaram. Não só eles reclamaram, inflamaram os outros, e essa geração não entrou na terra prometida. Morreram, literalmente, sem usufruir daquilo que Deus já tinha prometido. Então eu quero ler só Deus respondendo. Olha Deus falando: ouvi as murmurações dos filhos de Israel com que murmuraram contra mim. Dirás a eles: tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Os vossos cadáveres cairão nesse deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, com idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmurastes. Sem dúvida, não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então a confiança, ela tem ainda esse poder, sabe de quê? De preservar a vida. Eles foram salvos, né? Eles foram retirados de um tempo que veio sobre todos os da sua geração. E agora eu vou apresentar, né, as minhas convidadas. Pastora Rafa, pastora Nicole, Olá. né? E a gente quer, com esse nosso encontro, trazer um entendimento, né? Na verdade, trazer uma perspectiva sobre essa questão, né? A importância e a relevância da gente ter uma aproximação diante das circunstâncias, que a gente nos remeta à confiança, sabendo que tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Eu sempre falei para os meninos: olha só, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher, né? Eles semearam a desconfiança, né, o descrédito em Deus, mesmo diante de todo o credibilidade que ele já tinha manifestado. E a consequência foi a incapacidade de usufruir daquilo que Deus já tinha prometido, né?
E aí eu queria saber de vocês. Quer começar, Rafa? Pode ser. Então vamos. Quando eu paro para pensar, né? Quando eu parei para pensar, principalmente essa semana, não só essa semana, mas dos últimos cultos, sobre a murmuração, duas palavras que me vieram assim na cabeça de imediato foi sério e sutil. Porque a murmuração, conforme a gente vai vendo até da própria palavra e no nosso estilo de vida, é algo que começa muito antes da gente verbalizar. Porque já começa nos nossos pensamentos, começa no nosso olhar. E eu queria ler um texto, eu posso? Leia. O texto Queremos de Bíblia. Mateus 6, 22, que fala: a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será luz, será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? E eu não sei, assim... Aliás, quando eu olhei para esse texto pela primeira vez, eu pensei, uau, como é que eu vou falar sobre olho, um texto que fala sobre os olhos, mas na verdade o tema é a murmuração, que teoricamente é só quando a gente verbaliza. Sim. E foi quando o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa realidade de que começa muito antes da gente verbalizar, porque diz respeito à forma como nós encaramos as situações que acontecem. Né? Como a gente enxerga. O olho fala disso, né? A forma como a gente enxerga as circunstâncias, né? E muitas vezes é um olhar de crítica, é um olhar de ser suspeito a relação às atitudes de outra pessoa, ou de estar sempre desconfiado, sempre achando que tem alguém querendo levar algum tipo de vantagem. Eu não sei, são inúmeros os motivos para termos os olhos ruins. Sim. E isso é uma coisa muito sutil, porque pode acontecer, na verdade, durante todo o nosso dia. Inclusive, a tia Mônica estava aqui contando, né, mencionando vários exemplos que aconteceram com ela naquele dia. Porque são situações muito corriqueiras que acontecem o tempo todo. E se a gente não tiver essa atenção e essa urgência mesmo com relação a o que a gente está pensando o tempo inteiro, a forma como a gente enxerga cada circunstância que acontece, é fácil de cair nesse lugar, por ser sutil. É verdade. E um outro exemplo que a senhora falou no outro culto, que eu fiquei pensando, caramba, se a gente enxergasse realmente dessa forma, ia ter um senso de urgência muito maior dentro da gente, que a senhora usou a palavra radioatividade. Porque realmente a radiação ela é assim. Você não tem como passar perto de algo que seja radioativo e sair ileso disso. Não tem como. Se você... Já é certo que se você tiver o contato, na mesma hora você vai ter uma consequência. E é sobre esse assunto também, murmuração. Se a gente tiver esse olhar de que se eu fizer ou se eu for conivente com isso, eu vou ter uma consequência, ainda que não seja tão evidente quanto uma radiação, por exemplo. Exatamente. E eu fico pensando justamente com isso, porque... nessa questão especificamente, porque enquanto você falava, me veio na mente a questão de às vezes a gente já é acostumado a ter um olhar mau, né? Por criação, né? A gente é fruto do meio, então às vezes a gente viveu num ambiente em que as pessoas têm uma ótica, né, mais pesada da vida e a gente precisa se policiar, né? Ter essa preocupação mesmo. Eu não quero, né? De repente você tá me ouvindo agora e tá pensando assim, eu tenho essa dificuldade, eu cresci num ambiente assim. Você tem o poder de silenciar isso, né? Você pode falar, em nome de Jesus, eu não vou viver debaixo dessa perspectiva negativa. Meu olho vai ser bom, e se o meu olho for bom diante das circunstâncias, o que é um olhar bom? É um olhar com esperança, né? Não é um olhar que olha para as coisas achando que tudo vai ser ruim, até né? com uma expectativa, vai dar errada, né? Com aquela expectativa ruim. Não, é um olhar de esperança. Peraí, por pior que o cenário seja, eu sei quem é o meu Deus, né? Foi o coração de Josué e Caleb. Eles viram a mesma coisa que os outros, e a palavra fala que eles tinham outro espírito, exatamente. Né? Então, assim, é espiritual a forma como a gente olha as coisas, como a gente codifica as circunstâncias, né? E se a gente não tiver essa preocupação, a gente vai levar a nossa vida aos trancos e barrancos, deixando de usufruir do que a gente poderia usufruir, né? Deixando de desfrutar do que a gente podia desfrutar, né? Deixando de ser abençoado como a gente poderia ser abençoado, por causa da forma como a gente lê
enxerga, recebe as coisas, Interpreta. né? E eles tiveram, qual foi a perspectiva? Eles viram a mesma coisa que os outros, mas tinham a esperança, né? De que, peraí, o que são gigantes perto de um Deus que abriu o mar? Né, que destruiu o maior exército, a maior potência da época. Um Deus que matou os primogênitos de toda a terra, mas preservou dos seus filhos. Né? O que é um Deus que transformou um rio em sangue? O que é matar um gigante? Né? O que é os gigantes serem vencidos? Porque, de repente, Deus nem mataria os gigantes fugiriam, seja lá o que for. Né? Eles tinham recursos para poder olhar e pensar diferente. Eles pensaram, mas os outros não. Né? Os outros olharam com um olhar de, na verdade, desconsiderar o que Deus já tinha feito na vida deles, né? Porque... A senhora estava falando aí, eu penso que isso tem muito a ver com a perspectiva natural das coisas, né? Quando a gente se volta mais pro natural, para aquilo que falta, para aquilo como eu gostaria que fosse, ou que eu penso que deveria ser, a gente perde esse olhar de enxergar realmente a promessa. De se agarrar realmente na promessa, de crer que Deus, Ele pode todas as coisas. A gente tem inúmeras promessas escritas e Deus, tem um versículo que fala, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, mas se a gente andar segundo o propósito dele, né, se a gente andar segundo a vontade dele. E eu lembrei dos cultos anteriores, que onde a gente falou realmente desse lugar, eu tenho alguma coisa do que me queixar, por que eu não vou para esse lugar de ir pro Senhor, de, sabe, clamar a Ele, de fazer conhecido meu coração a Ele, até de conhecer a própria vontade dele para aquele tempo específico, por mais que a circunstância às vezes não vai ser a mais favorável, não vai ser a mais fácil. É verdade. Existem circunstâncias que realmente são difíceis, mas se ele disse, quem sou eu para questionar aquilo que ele já declarou? Exatamente. Quem sou eu para dizer, mas não deveria ser dessa forma, se ele sabe o modo, ele sabe o tempo, ele sabe exatamente o que eu preciso em cada estação. Sim, então eu creio assim que tem muito a ver com isso, assim, da gente buscar ter essa perspectiva espiritual das coisas. Sim, exatamente. A gente buscar realmente ter esse coração que sabe reconhecer Ele em todo tempo. Senão a gente entra nesse lugar realmente daquilo que falta, do natural, da incapacidade, ou talvez das nossas próprias limitações mesmo. Então, certamente, se eles olhassem para si como homens, eles não teriam como vencer gigantes. Exato. Né? Mas já tinham tantas provas, já tinham né? tantas provas de que não eram eles, era o Senhor. É o Senhor. Né? Se eles estivessem diante daquela circunstância, olhado e pensado, peraí, mas olha, quem é o meu Senhor? Quem é o meu Deus? Né? Olha o que o meu Deus já fez por mim. Não, o que é um gigante? Vai virar nada. Né? E eu vejo que, assim, é mais difícil, diante dessas promessas, é mais difícil desconfiar de algo que você já viu que é real, que você já viu que existe, que você já viu que tem poder. É real, né? Exatamente, do que você escolher o outro caminho que é muito mais difícil, que é um caminho de desconfiança, é um caminho de desgoverno, vamos dizer assim, né? Mas a verdade é, quem nunca sofreu uma consequência por murmurar, infelizmente, como a gente começou falando, é algo muito sutil. E eu me lembro de um exemplo específico, assim, um exemplo até que nem teve não foi algo muito grande. Um exemplo bobo, mas que para mim reflete muito sobre essa questão de murmurar e de o quanto isso nos limita. Eu lembro que quando eu fazia turma, que é um seminário da nossa igreja, começaram as corridas. E no início, eu sempre detestei correr. Pra mim, era um martírio aquilo ali, porque a corrida é muito mais na sua mente do que no seu físico. Então você ficava ali, aquele tempo todo, correndo, lutando contra a sua mente, achando que você ia ter um infarto a qualquer momento. Era muito difícil pra mim. E aí eu acreditei numa mentira de que eu só conseguia correr 4 quilômetros. Eu não sei por que eu parei no 4 e eu dizia isso pra mim todos os dias. Não, eu só consigo correr até 4 quilômetros. Aí as corridas iam avançando semanalmente, eu corria até os 4, a partir dos 4 eu começava a caminhar. Até que a turma inteira já estava nos 10 quilômetros e eu continuava acreditando 6 quilômetros. que se eu corresse mais do que 4 quilômetros eu ia ter um piripaque.
E eu tinha 20 anos, não tinha problema nenhum de saúde, não tinha por que eu acreditar nisso. Só que eu acreditei. E, obviamente, sofri uma penalidade depois de um tempo, me negando a fazer o que era bom pra mim. E eu acreditava que não era bom pra mim. Muito pelo contrário, eu acreditava que eu ia ter uma consequência ruim daquilo. Ou seja, eu estava desconfiando do meu governo. E aí, quando eu sofri essa penalidade, eu fiquei tão indignada de odiar tanta corrida, e ela, inclusive, me penalizou, que eu falei, não é possível. Agora eu preciso provar pra mim mesma de que isso é uma mentira. Uma mentira que eu inventei e que no final das contas... Um pensamento limitador, né? Exato, começou na minha cabeça e eu comecei a refletir sobre aquilo, depois eu comecei a contar para todo mundo aquilo e aquilo virou uma verdade pra mim. E eu lembro que o sentimento de indignação foi tão forte que eu falei, não, agora eu vou correr igual todo mundo tá correndo. Eu fui aqui do lado de fora da igreja, e comecei e falei, eu vou correr 10 quilômetros. Do nada, eu vou correr 10 quilômetros. E do nada eu corri. Eu corri gritando, eu corri chorando, eu corri rindo. Imagina a cena, as pessoas... Sim, exatamente. Eu olhava para as árvores, para as folhas, e eu começava a chorar e eu falava, Jesus, como você é perfeito, como você é incrível, como você é maravilhoso. E... eu não sei se a senhora já correu, mas correr falando e cantando é quase impossível pra quem não tá acostumado. Só que nesse dia, eu consegui fazer tudo isso mais um pouco. E quando eu terminei, eu vi que eu ainda conseguiria fazer mais se eu quisesse. E ali foi quando me veio a indignação dobrada, que eu falei, caramba, eu fiquei até agora acreditando numa mentira que eu inventei. E sem ter essa noção de que eu tava mentindo pra mim mesma através de um pensamento de reclamação, né? E aquilo me limitou por todo esse tempo. Eu fiquei todas essas semanas sofrendo com isso, podendo usufruir do bem disso, mas porque eu escolhi enxergar com os olhos ruins algo que era bom pra mim. É verdade. Eu pontuei meio o caminho da murmuração, assim, para ajudar as pessoas a compreenderem, né? Porque muitas vezes a gente não dá nome para as coisas, né? Fala, não, eu só tô desabafando, eu só tô triste, queria falar com alguém, eu só tô comentando, né? E eu construí aqui uns pontinhos para ajudar você a meditar sobre isso, né? Primeiro, assim, que a reclamação e a resmungação, né, são semelhantes à murmuração. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente murmura é que a gente começa a criar questionamentos dentro de nós que vão virar questionamentos para outras pessoas. Porque a gente vê nesse texto de Números que eles começaram, obviamente, começou neles, né? Eles tiveram uma percepção ruim, mas eles começaram a levar para outras pessoas o mesmo questionamento e aquilo virou algo comum, saiu deles, né? Segunda coisa é, depois desses questionamentos, você vai começar a criar uma linha de raciocínio que vai justificar a sua vontade. Exatamente. Então, eles, para justificarem que eles não queriam ter o desafio de ir para aquela terra porque dá trabalho, viram, né, o inimigo, o tamanho do inimigo, eles começaram a falar, a gente não precisa disso, né? E construíram um raciocínio para justificar fazerem a sua vontade. Depois, eles começam o próximo passo da murmuração é a gente ir para um lugar de indignação que gera uma indisposição na gente para querer seguir a vontade de Deus. Então, esse questionamento virou uma linha de raciocínio, essa linha de raciocínio se fortaleceu e agora ela me dá força para não querer seguir a vontade e a direção de Deus. E, por fim, essa murmuração vai me levar para a desobediência. Sim. Porque agora eu já tenho um argumento todo montado para eu não fazer a vontade de Deus, né? E quando a gente não faz a vontade, se a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, né? Não viver a vontade de Deus já é o que a gente usufrui de tudo que é ruim, de tudo que é desagradável, de tudo que é imperfeito. Né? Então, para a gente ficar com essa linha de raciocínio aí, ajudar você a pensar na consequência da murmuração na sua vida, né?
Você tinha falado que você tinha um exemplo legal para dar também, eu acho Enquanto bom, eu tava minha filha. pensando sobre esse assunto, pensei nessa fase que eu tô vivendo, né? O início de gestação, geralmente, a gente tem enjoo, a gente passa mal, fica mais A indisposto. pessoa é linda, tá? Tá início de gestação assim, maravilhosa. Eu no início Obrigada, da gestação pastora. tava como? Ninguém Tô queria me ver. maquiada. Nada, amor. Tá linda. Mas a gente tem a tendência de se concentrar, né? Se não andar atento, mais nessa fase, né, do enjoo, de estar passando mal, do que realmente, por exemplo, eu poderia muito bem ter passado a semana inteira reclamando que eu estava passando mal, enjoada, indisposta, ao invés de me concentrar na bênção que é poder gerar, né? Ao invés de me concentrar em estar declarando vida sobre aquilo que está sendo gerado dentro de mim, abençoando o filho, abençoando o futuro, desde já buscando a ótica de Deus para pro meu próprio filho e gerar vida, ao invés de gerar realmente, ao invés de deixar de desfrutar, assim como a senhora falou enquanto a gente estava conversando, da beleza daquilo que está acontecendo nesse período, né? O foco é a bênção, exatamente. Né? Não é o que eu estou passando para chegar lá. Né? Exato, exatamente. Que foi o que se perdeu com o povo no deserto. Eles perderam o olhar do que deveriam manter. Exato, Você contou aí, eu me lembrei, eu tomei um carão uma vez de Deus, assim. Quando eu descobri que estava grávida do Ian, eu tinha acabado de fazer cirurgia plástica. Então eu tava, né, toda esticada e costurada. E engravidei. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu meio desesperei, né? Eu fiquei, assim... Eu não me lembro na minha vida de eu ficar descompensada, nunca. Eu sou aquela pessoa que, tipo, pode cair, meu filho pode rachar o coco na minha frente, eu vou ter calma, e vou, né, dar o espaço. Mas naquele momento, quando eu olhei aquele teste de que eu estava grávida, e eu pensando, meu Deus, eu acabei de fazer uma cirurgia enorme, eu tô toda esticada, não tem nem como a barriga crescer, né, eu comecei a... Sabe aquela coisa vai construindo na sua cabeça um monstrinho? E eu fui conversar com uma pessoa. Eu cheguei na casa dela, só que sabe quando você tá descompensado, que olha pra cada pessoa, você começa a chorar? Tipo isso. Não sou eu não sou assim. Mas eu fiquei. Né? Aí ela olhou e falou, o que foi? Eu falei, não, então, deixa eu te falar, cara, eu acabei de operar. E tá, 8 horas de cirurgia, perdi sangue pra caramba. Aí comecei a pensar em tudo, né? Tipo, minha barriga, como que vai ser? Não tem tecido pra minha barriga largar. E não sei o que, a criança vai ficar espremida. E aí a pessoa assim... Que bom, né? Que bênção, né? Que você tá grávida, não sei o que. Aí, de repente, ela falou assim, que bom que você é engravida assim, né? E eu tô tentando há 3 anos e eu não consigo. Na hora. Ver aquele quentão, assim, ó. E eu falando, meu Deus. Aí eu falei, vou no banheiro. Fui no banheiro, eu lembro perfeito, eu ajoelhei no banheiro da casa da pessoa. E eu chorava, eu falava, Deus, me perdoa. Me perdoa, o Senhor me abençoou, porque a palavra fala que é o Senhor que abre e fecha a madre. Então eu tenho uma bênção diante de mim e eu tô aqui surtada, preocupada, minha irmã tá ali fora, ela tá feliz com a minha gestação e eu tô preocupada, eu tô doida, me perdoa por essa maluquice, me perdoa por esse surto momentâneo, né? Eu te agradeço pelo filho que o Senhor vai me dar, te agradeço por essa gestação, eu te consagro essa gestação agora e me perdoa por esse momento e tal. E lá levantei e saí assim, mas eu vi que foi assim, como que a gente quando começa a procurar, né, enxerga problemas, se a gente não interromper, se a gente não vê os sinais que Deus dá, né? Porque a palavra fala que nenhuma tentação vai vir sobre nós, sem que antes do céu Deus não envie o escape. Então a gente vai ser tentado a reclamar, a gente vai ser tentado a se lamentar, a gente vai ser tentado a se sentir coitado, a gente vai ser tentado a tudo isso. A gente tem que pegar e falar, peraí, Deus enviou o escape. Para mim o escape foi aquela pessoa. Por que eu encontrei com aquela pessoa no momento que eu descobri que eu estava grávida? Né?
Pra mim foi Deus, cuidado de Deus, a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento, né? Não desprezeis que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Ele me levou lá, pra eu descobrir lá, pra eu me encontrar com ela e ele poder trazer o meu coração pro lugar certo. Né? E assim, foi uma experiência que também me marcou muito, porque eu tava olhando para uma coisa e deixando de ter o foco no que realmente era importante. Minha barriga vai ficar toda estranha. Problema. Mais importante é você gerar uma pessoa, né? Mais importante é uma vida. Mais importante. A barriga já arrumou uma vez, arruma duas, né? Depois a gente dá um jeito. Mas não era o foco, né? E quantas vezes a gente atravessa a vida com essas perspectivas pequenas, né, infantis, né, porque a criança que é assim, egocêntrica, pensa nela e tá se explodindo se o outro vai ter problema ou não com aquela situação, e a gente não atenta para isso, né, a gente não tem esse olhar para o que realmente é importante de fato, né. Eles tinham que olhar para o quê? Para o que Deus já tinha prometido para eles como povo, como nação, né, então o meu olhar, eu sou responsável através do meu olhar de trazer uma opinião que vai influenciar todo um povo. Se eu tivesse essa preocupação, eu ia cuidar mais, né? Da forma como eu vejo. Eu ia perguntar para Deus, né? É essa ótica mesmo, né? Ou eu ia olhar, voltar para Deus e fazer como Josué e Caleb fizeram e tiveram o benefício. Então tem muitas consequências ruins que eu vejo filhos de Deus atravessando, porque não tem essa responsabilidade de cuidar de como retém, como leem as circunstâncias, né, e acabarem entrando consequentemente nesse lugar de reclamação, de demanda, né, de tristeza, de como assim, né? Igual o jovem rico, né? Ficou triste quando Jesus trouxe para ele um preço, mas aquele preço ia dar para ele o privilégio de ser um dos 12, mas o foco dele não era esse, o foco dele era aquilo que era precioso a ele, né? Então, quanto que ele não poderia ter contribuído para o que nós vivemos hoje, porque a gente é grato hoje à vida dos discípulos, porque a gente vê que o sacrifício deles, as escolhas que eles fizeram, né? A decisão que eles tomaram. Eu estava essa semana conversando com o Ricardo, né? Pedro era casado, né? Ele tinha uma esposa. E ele decidiu seguir Jesus, né? Então, e que bom que ele fez essa escolha, né? Porque a gente tem tantos ensinamentos que nos preservam a vida de Deus hoje, porque ele decidiu lá atrás escolher ter esse olhar de que isso vai ser bom, né? Não vai ser algo ruim. Não tô só pensando em vou ficar longe da minha mulher, né? Tô pensando em, caramba, eu vou seguir o Messias. Algo que é eterno. Né? E a gente colhe o reflexo disso. A consequência da murmuração, acho que a gente pode pensar que a murmuração tem como consequência a gente afetar as outras pessoas, né? Negativamente. Não ser veículo de esperança e de luz, mas de trevas. Né? E quão grandes trevas são. Uma outra consequência de murmuração a gente pode dizer que é a desobediência, né? Porque eu crio argumentos para eu não obedecer, né? Eu crio uma linha de raciocínio, uma narrativa para me convencer de que eu não preciso obedecer, né? E por fim a própria morte, né? Porque quando a gente desobedece, a consequência da desobediência é a gente ser acometido de maldições, né? A gente vê lá em Deuteronômio 28, as bênçãos e maldições, elas são relacionadas com a sua obediência. Se você ouvir a voz, ouvir meus mandamentos e guardá-los e cumpri-los, você vai ser abençoado. Mas se você ouvir, não guardá-los e não cumpri-los, essas maldições virão sobre ti. Então, a gente não tem como a gente se tornar desobediente a Deus, né? A gente murmurar e não perder, né? Não sofrer a consequência não sofrer disso, consequências, né? Que a gente tenha esse lugar. Meninas,
Meia hora. Olha que espetáculo. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Enquanto a senhora estava falando, eu estava pensando muito naquele texto que fala: acima de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Né? E tem muito a ver, o guardar o coração é guardar o que você fala, Sim. o que você o que você pensa e o que você ouve. Então, Deus, ele tá sempre nos alertando e nos dando recursos realmente pra gente andar nesse lugar, pra gente não entrar num lugar de murmuração, não entrar num lugar de desobediência e de distanciamento dele mesmo, né, que acaba causando, né? A morte, fala de morte física, mas também de uma morte espiritual, essa distância dele mesmo, e ele não tem isso pra gente. Lá em Coríntios, quando Paulo fala que essas coisas que aconteceram com o povo serviram de exemplo pra gente, né? É uma figura. Né? Não necessariamente a gente vai morrer fisicamente, mas se a gente morrer no nosso espírito, né? Que morte terrível é essa, né? Porque ela não tem um impacto momentâneo. Porque esse corpo morreu, mas se a gente tem a vida eterna, eternamente a gente é salvo. O problema é o impacto que isso tem de roubar a vida de outras pessoas, a nossa própria vida eterna. Né? E experimentar trevas, enquanto que Deus já nos possibilitou vivermos a sua luz, né? Debaixo da sua graça, da sua bondade. E é isso, né, gente? Que maravilhoso. Eu quero terminar esse culto assim, dizendo que o meu desejo é que a gente realmente levante uma campanha para que os nossos meios sejam permeados de pessoas com olhos bons, né? Com pessoas que são comprometidas em trazer a esperança. Né? O que é trazer esperança? Não é se tornar uma pessoa doida que não está enxergando a realidade, mas saber que se Deus entrar naquela realidade, por pior que ela pareça, ela pode ser revertida, ela pode ser transformada. Né? Aquela realidade, por mais difícil que ela seja, se eu olhar com bons olhos, o que é bons olhos? Eu ter esperança em Deus. Deus pode trazer daquela má circunstância uma oportunidade de eu crescer nele, de eu depender dele diferente, né? De eu me desenvolver em responsabilidade diante dele. Então tem tanta coisa que pode acontecer, mas, né? Então vamos encerrar o nosso culto gerando essa campanha. Seja responsável com aquilo que você permite que o seu coração acolha, né? Que o Espírito Santo possa sempre te fazer enxergar com os bons olhos do Senhor cada uma das circunstâncias, sejam as pessoas, sejam as circunstâncias, né? Olha para ela e pensa, quem Deus criou? Não esse protótipo que está aí na minha frente, né? Se não houvesse a corrupção do pecado, quem que Deus queria que essa pessoa fosse? Então eu quero ser instrumento para essa pessoa se tornar quem Deus chamou para que ela fosse. É isso que pai e mãe fazem, né? Essa é a responsabilidade do pai e da mãe, na verdade, né? Não necessariamente faz, mas deveria. Posso criar essa campanha também. Mamaline. Né? Mamaline. O lado Mamaline surgindo aqui nesse momento, né? Mas a gente deveria ser essas pessoas que atravessam a vida pensando em como eu vou trazer para fora aquilo que Deus sonhou quando Ele criou, né? Então, nada deveria nos paralisar, né? Nos causar inércia ou desistência, mas tudo deveria ser motivo da gente buscar o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, e saber que todo o resto Ele vai cuidar, porque isso é promessa. E aqueles que ouvem, guardam e cumprem as suas promessas, eles vão usufruir de muitas bênçãos. É isso, meninas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Arrasaram. Até semana que vem. Deus te abençoe, sem murmuração. Ok. Maravilhosa. É isso, gente. Vocês fluem. Agora pode me enterrar. Viu, amém?